Olá, olá, meu irmão, olá, olá, minha irmã, muito bom dia para todos vocês que estão aí no Brasil, começando mais uma live, que não é live, né, pessoal? Começando mais uma leitura e meditação aqui da palavra. Infelizmente não é ao vivo, né? Infelizmente eu não vou ter essa interação com vocês, esse contato com vocês, mas eu quis deixar mais uma vez esse vídeo aqui gravado para poder a gente ler junto, a gente meditar junto. Hoje vai ser um dia que eu vou estar muito corrido também, eu vou estar praticamente o dia todo fora, eu vou estar saindo de uma cidade para outra e aí eu não ia conseguir fazer ao vivo essa live junto com vocês, por isso eu vou deixar aqui essa gravação de João capítulo 13, tá certo? Mas agradecer a todos pela leitura, agradecer a todos por continuarem firmes, fortes. Lembre-se que vocês estão sempre me motivando, né? Sempre motivando, cada um motivando o outro, ajudando o outro, edificando o outro, né? A cada mensagem, a cada texto, a cada versículo que vocês mandam, vocês têm me edificado e têm edificado todo o grupo. E mesmo eu aqui da Alemanha, eu tenho acompanhado todo mundo, tenho lido ainda todas as mensagens, tenho visto todo mundo que está online e todo mundo que está em dia com a leitura, tá certo, pessoal? Então vamos hoje fazer a leitura de João capítulo 13, continuar esse evangelho maravilhoso de João, né, pessoal? Tem sido uma bênção ler esse evangelho, já estamos chegando aí na metade, né? Aliás, já passamos da metade desse evangelho de João e quantas mensagens, quanta coisa a gente tem aprendido com a vida de Jesus, não é isso? Lembrando sempre dos irmãos que, né, não estou ao vivo aqui junto com vocês, mas eu sei que tem muito irmão que está sempre, fiel, né? Tá sempre aqui com a gente para ler e meditar juntos, Por exemplo, aqui, eu anotei algumas pessoas que eu lembrei, tá certo, pessoal? Não consigo lembrar de todo mundo porque é muita gente, mas eu lembro que Inês está sempre participando, um abraço, Inês. Rosa Rego também está sempre com a gente. A Glaia também está sempre com a gente, lendo e meditando aqui no YouTube, tá certo, pessoal? Noêmia também está sempre com a gente. Marlene, né? Tá sempre chegando primeiro aí. Marlene, Dona Dalva. Nosso irmão Adriano também, tá? Eu estou ligado que está sempre conosco. Um abraço para todos vocês. Adriano, Miriam, Fanave, da minha esposa também, tá sempre por aqui para ler junto com a gente. Nossa irmã Vânia, né? Shalom também tá sempre com a gente aqui lendo e meditando a palavra de Deus. Nossa irmã Adriana, todas as Marias, eu lembro de todas as Marias, Maria José, Maria de Lourdes, Maria dos Prazeres, né, pessoal? Maria Risolene, todas as Marias aí, sempre em dia também com a leitura. Tô lembrando aqui de todas vocês, né? Como eu não tô ao vivo aqui, eu fico tentando lembrar aqui de todo mundo que participa e eu gosto muito da participação de vocês, como eu falei. Me edifica muito também, tá certo, pessoal? Fernando também, Fernando Pinheiro, João 316, que tá sempre deixando aí suas perguntas para meditação. Continua deixando, viu, João? A sua pergunta aí eu não vou conseguir ler agora, mas continua deixando aí que o povo que tá agora assistindo vai estar lendo sim as perguntas e meditando aí nas perguntas de João 3,16, tá certo, pessoal? Flávia também, nossa irmã Flávia tá sempre por aqui. Deixa eu ver quem mais. Ana Gutberg também de vez em quando tá por aqui acompanhando, né, pessoal? Enaide, Raimunda Fabiola, Neide Cavalcante, Mônica, toda essa galera que eu sei que tá aí, hein? Não tô vendo, mas eu sei que tá toda essa galera aí com a gente. Nosso amado Irineu, nosso irmão Newton, lá de Curitiba, também sempre tomando um golão, né? Eu tô aqui sem golão de café, mas eu sei que Newton deve estar tomando aí um golão de café. Nossa irmã Fátima também tá sempre com a gente. Rosana, Verônica, Noêmia, olha aí, pessoal, é muita gente, né? É muita gente que tá sempre lendo aqui e eu, né, fui tentando lembrar. Lúcio também, Lúcio, Jussandra, o Wellington, olha aí, Se eu for lembrar aqui, a gente vai demorar. É muita gente que tá sempre lendo e eu tô com saudade de todos vocês. Assim que eu conseguir, eu faço a live ao vivo novamente, tá certo? Faço live sendo live mesmo, mas vamos agora fazer a nossa leitura de hoje, João capítulo 3. Vamos lá, pessoal, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Pronto, opa, tá aqui na aba errada, agora sim, João capítulo 13, pessoal, vamos fazer nossa leitura. Jesus, olha aí, já começa dizendo, Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos lá, leia comigo, João 13, versículo 1, olha o que diz a palavra, João 13, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Primeira coisa, deixa eu trocar aqui a versão, eu sempre tenho esquecido, né? Aqui na Alemanha sempre muda essa versão e eu sempre deixo eu botar aqui na versão que eu geralmente leio, Nova Almeida atualizada. Pronto, NA, ó, já tá até destacado aí, ó. Esse primeiro versículo eu gosto muito, tá, pessoal? Por isso que já estava destacado de uma outra leitura que eu fiz. Então, ó, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a hora. Então, ó, pessoal, isso é importante a gente lembrar, porque é preciso a gente sempre saber que tudo aconteceu nos planos de Deus. Tudo que aconteceu com Jesus não foi por acaso, não foi acidente, não foi ninguém que encurralou Jesus, não foi ninguém que pegou Jesus de surpresa, não. A gente sempre precisa lembrar, e isso é um presente maravilhoso, tá certo, pessoal? Isso é uma coisa que a gente já deve de hoje agradecer, né? Se você não agradeceu ainda, aproveita nessa quarta-feira e agradece, né? Jesus entregou sua vida espontaneamente, né? Ele deu a sua vida porque ele quis, tá? Não foi ninguém que obrigou Jesus a fazer isso, foi a própria vontade dele. Então, ele tinha de fazer tudo certinho, na hora certa, na hora que ele queria, na hora que estava planejado por Deus, tá, pessoal? Então, ó, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, então chegou, tá certo? Ó, ele deu na hora que tinha que ser, na hora que tinha que ser, na hora que tinha que acontecer, no momento certo de Deus, ele foi lá e fez, ele foi lá e começou a executar esse plano. Então lembra sempre, pessoal, lembre e agradece, porque isso é um presente maravilhoso, né? Saber que Deus planejou tudo isso e ele cumpriu, ele foi até o fim, né? Ele diz aí, ó, amou-os até o fim, tá vendo? Ó? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus completou todo o plano, ele não deixou o plano pela metade, ele não desistiu no meio do caminho, né? Ele foi até o fim com esse plano, na hora certa, no momento certo, tá certo, pessoal? Tudo do jeitinho que Deus tinha, né, planejado, né? Não foi nada forçado, Deus foi lá por vontade própria e fez isso por cada um de nós. Então, já esse versículo eu gosto porque me lembra disso, né? Me lembra como Deus fez tudo espontaneamente. Versículo 2, pessoal. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, tá vendo? Ó? E voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Olha aí essa conversa, né, de Jesus com Pedro. Versículo 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Olha aí, né? Pedro querendo atrapalhar os planos de Jesus, né? O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Olha aí, né, pessoal? Então vamos dar uma pausa aqui, né? Vamos meditar, né, pessoal? Olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos: vocês compreendem o que eu fiz? Essa pergunta é muito importante, ó. Eu vou destacar o versículo 12 nessa leitura de hoje, ó. Meu João 13 aqui vocês já estão vendo, né? Tá todo destacado já das leituras passadas, mas esse versículo 12 me chamou a atenção agora, né, pessoal? Vocês compreendem o que eu fiz? Essa pergunta a gente tem que fazer até hoje. Até hoje eu tenho compreendido, pessoal, esse exemplo que Jesus fez. Você que está aí lendo junto comigo, né? Você compreende esse ato de Jesus? Você compreende de verdade o que ele fez? Olha aí, o Senhor do Universo, o Mestre do Universo, nosso Salvador, o Filho de Deus, o que foi que ele fez, né?
ele se levantou da mesa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés, pessoal, até hoje lavar os pés é uma coisa muito humilhante, né? É uma coisa muito vergonhosa, né? Já imaginou você fazer isso hoje, 2024, você chegar na casa de alguém e dizer, me dá aí teu pé para eu lavar, para eu deixar lavadinho? Não é um constrangimento, né? Não é uma coisa totalmente constrangedora, tanto para a gente que faz, quanto para a pessoa que recebe isso. É muito constrangedor, tá certo, pessoal? É uma situação que até hoje, e naquela época era muito mais, porque naquela época somente os servos faziam isso. Somente os servos da casa faziam isso, tá, pessoal? Então, hoje é humilhante, naquela época era mais humilhante. Então, veja, o Senhor do Universo pegando água, pegando toalha para lavar. Eu queria que você agora, nesse momento, imaginasse Jesus fazendo isso no seu pé. Imagina você, se você está sentado aí, imagina você estendendo o pé, né, e pegando assim, olhando Jesus lavando o seu pé e depois enxugando, né, pessoal? É muito humilhante, né? É uma coisa assim, é um exemplo maravilhoso que Jesus dá de humildade, né? Tudo isso, por que Jesus fez tudo isso? Foi justamente para nos ensinar sobre humildade. Para nos ensinar, pessoal, que eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, né? Que eu devo te servir e que vocês devem me servir e que todos nós devemos servir um ao outro, né? Já vou dar um spoiler, né, do que Jesus vai falar aí, né? O que é que Jesus vai explicar, mas Jesus vai dizer, olha, eu fiz isso para que vocês me imitem. A gente tem, pessoal, a gente tem que ser 100% imitador de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, né, se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que imitar Jesus. Eu tenho que fazer, né, tentar fazer tudo que Jesus fez, né? Tudo que Jesus agiu, tudo como ele falou, o que ele disse, o que ele fez, o que ele não fez. Eu tenho que imitar Jesus em todas as coisas na minha vida. E aí Jesus, ele disse, olha, eu vou fazer isso aqui para que vocês me imitem nisso também, né? Jesus queria deixar esse exemplo, pessoal. Ele queria realmente que a gente imitasse ele nisso também, né? Que a gente seja servo uns dos outros, que a gente se humilhe perante o nosso irmão, que o nosso irmão seja mais importante do que eu, né? Que eu sempre olhe para o meu irmão para cima, né? Que meu irmão esteja sempre acima de mim e nunca que eu olhe o meu irmão de cima para baixo, que eu sempre olhe o meu irmão de baixo para cima, sabe, pessoal? Então Jesus, veja, ele se preocupou com isso, né? Ele fez isso para dar o exemplo. Ele vai dizer nos versículos seguintes, eu fiz isso para dar o exemplo. Não foi que ele queria lavar de verdade os pés, não foi que ele viu, eita, os pés estão sujos, eu vou aqui lavar. Não, ele queria dar o exemplo, né? Ele fez isso com amor, ele fez isso para nos ensinar o que devemos fazer uns com os outros e é mais uma coisa, né, que a gente deve imitar de Jesus Cristo. Eu acho que para mim, eu sempre vejo nessa cena duas coisas, a humildade, né? Eu tenho que me rebaixar, tá certo? Porque aquela pessoa que faz isso, né, que se humilha, né, que se ajoelha para lavar os pés, ela não está se achando dada, né? Aquela pessoa que se acha, aquela pessoa orgulhosa, pessoal, nunca vai fazer isso. O orgulhoso nunca vai se rebaixar a esse ponto, né? O orgulhoso nunca vai dizer assim, olha, eu vou ali lavar os pés, tá certo, pessoal? Até a gente mesmo, se a gente for fazer isso numa situação real, né, a gente vai ter dificuldade, a gente vai se envergonhar. O nosso orgulho interno, né, o nosso carnal, tá, pessoal? O nosso orgulho humano mesmo não vai querer fazer, né? Eu desafio vocês, tá certo? Se a gente fizer essa cena, até por brincadeira, se a gente se reunir numa sala e dizer, vamos aqui, eu vou lavar os seus pés, até por brincadeira a gente se sente meio constrangido em fazer isso. Imagina a real, tá certo, pessoal? Então, o nosso orgulho a gente tem que quebrar. O nosso orgulho a gente tem, que colocar lá para baixo. A gente tem que quebrar esse orgulho que a gente tem. A gente tem que se humilhar lá embaixo mesmo. Então, Jesus deu esse exemplo maravilhoso para nós. Então, eu vejo muita questão de humildade, de quebrar o orgulho, né? Precisamos quebrar o orgulho e também precisamos sempre, servir, né? Jesus já fala isso em várias partes também do Evangelho de João e de outros evangelhos também. Precisamos servir uns aos outros. Eu estou disposto a servir meu irmão. Eu estou disposto a colocar meu irmão superior a mim. Eu estou disposto a colocar meu irmão na mais alta honra, muito mais do que eu, de olhar meu irmão de baixo para cima, pessoal. Eu estou disposto a isso. É isso que é ser cristão,
né? Isso que é ser imitador de Cristo, tá certo? Muitas vezes as pessoas se batizam, as pessoas dizem, eu quero, Daniel, ser cristão, mas tem que saber que precisa, para ser cristão, precisa imitar a Cristo em tudo. E ele deixou esse exemplo para a gente imitar ele nesse exemplo também, tá certo, pessoal? Então, olha aí que mensagem maravilhosa para essa quarta-feira, né? Para a gente ficar pensando nessa quarta-feira, eu tenho que me humilhar, eu tenho que quebrar meu orgulho e eu tenho que servir meu irmão. Eu tenho que exaltar meu irmão. Meu irmão tem que ser sempre mais importante do que eu, né? Foi esse exemplo que Jesus deixou, né? E é o que ele vai explicar. Então, vocês compreendem o que eu lhe fiz? Ele perguntou. Vamos compreender. E ele diz, versículo 13. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Tá vendo, pessoal? Devemos lavar os pés uns dos outros, tá? Não precisa ser literalmente, né, lavar os pés uns dos outros, mas é nesse sentido de, se eu me humilhei perante vocês, se eu servi vocês, vocês têm que servir uns aos outros. Vocês têm que se humilhar uns aos outros. Não é lavar os pés literalmente, né? E se for preciso literalmente, que a gente faça também, né, pessoal? Versículo 15. Porque eu, tá vendo? Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Tá vendo? Até Pedro ficou envergonhado, né? Nessa situação aí, veja que Pedro ficou super constrangido. E ele dizendo, não, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Não. Né? Possivelmente, Pedro já tinha entrado em outra casa, né? E outras pessoas já tinham servido ele, já tinham lavado os pés. Era uma coisa comum naquela época, né? O servo ia lá e lavava os pés. Então, se um servo lavasse os pés, eu acho que Pedro não ia ter problema nenhum, né? Ele não ia reclamar, ele não ia estranhar. Mas quando Jesus foi lavar os pés, ele, não, o Senhor não, Senhor. Né? O Senhor não faça isso, né? Deixa para outra pessoa fazer, né? Deixa para um servo fazer, né? E aí Jesus repreendeu ele, né? Jesus disse, não, eu sou o servo, né? Eu sou o servo. Você está procurando um servo? Eu sou seu servo. Não me impeça de fazer isso, não me impeça de servir você, né? Jesus repreendeu Pedro, tá, pessoal? Porque realmente Jesus quer ser nosso servo completamente, né? E ele queria dar esse exemplo e Pedro estava, né, atrapalhando aí, não querendo, estranhando, tá? E aquela história, né? Pedro estava com aquela cabeça, não, só um servo tem que me servir, só um servo tem que lavar meus pés. Jesus não vai lavar meus pés, tá certo, pessoal? Então, não precisamos ter, não devemos ter, na verdade, essa mentalidade de Pedro, esse aqui lava meu pé, esse aqui lava meu pé, esse pode lavar meu pé, esse não pode, não. Temos que ter a mente de Cristo, dizendo, eu que vou lavar o pé, né? Eu que vou lavar o pé do meu irmão, eu que vou servir o meu irmão. Tá vendo? Versículo 15, né? Assim como eu dei o exemplo, né? Vocês também façam também, uma ordem de Jesus, tá, pessoal? Uma ordem de Jesus. Versículo 16, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Tá vendo? Precisamos praticar. É uma ordem, pessoal. É uma ordem de Jesus. Isso não é opcional. Tá? Como eu falei, se você é cristão, você precisa servir uns aos outros. Você me servir e eu servir você e todo mundo se servir. Todo mundo com humildade, né? Todo mundo quebrando esse orgulho, que é difícil, não é fácil, mas precisamos quebrar, né? E todo mundo imitando Jesus, né? Em tudo, que é o mais importante. Versículo 18, não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Olha aí, Jesus citando aqui uma profecia de Salmo, né? Salmo 41, versículo 9, já estava lá previsto, né? Que alguém ia trair Jesus, alguém ia levantar o calcanhar contra Jesus, né, no sentido de traição. E quem iria trair Jesus é aquele que come à mesa com Jesus, né? Seria alguém íntimo de Jesus, alguém próximo de Jesus. Então, estava se cumprindo a Escritura, né? Como eu falei, tudo era plano de Deus, nada foi por acaso, né? Tudo estava já escrito, profetizado, né? E tudo acontecendo do jeito que Deus quis realmente que acontecesse. Versículo 19, desde já lhes digo isso, antes que aconteça, tá vendo? Para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Olha aí, né? Eu sou, né? Jesus agora de novo se auto-intitulando Deus,
né? Jesus se auto-intitulando o Senhor do Universo, né? Ele dizendo, estou falando isso antes para que quando aconteça, vocês saibam que eu sou o Rei do Universo, para que vocês saibam que eu sou o Criador das coisas, para que vocês saibam que eu sou o Alfa, que eu sou o Ômega, que eu sou o princípio, que eu sou o fim, que eu sou o eterno, tá, pessoal? É isso que significa essa palavra aí, essa frase, eu sou, né? Toda vez que Jesus diz eu sou, é porque ele está se autodeclarando o Senhor do Universo, o início e o fim, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente sempre lembrar disso, quando Jesus diz eu sou. Eu sou quem, Daniel? Eu sou. Ele é, ele simplesmente é, ele é tudo, né, pessoal? Nosso Deus, ele é tudo, tá certo? Versículo 20, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Né? Que bênção, né? Esse versículo eu lembro que eu destaquei ele na leitura passada, né? Porque isso é um privilégio maravilhoso, né? Jesus dizer, aquele que eu enviar, né? E recebe essa pessoa, recebe a mim também. Então veja que privilégio, né? Nós somos representantes de Jesus, né? Se eu levo a palavra de Jesus e alguém aceita, ela está aceitando na verdade a palavra de Jesus, não é a minha palavra, né, pessoal? Veja que legal, né? Veja que honra, né, ser esse representante de Jesus, né? Ser o porta-voz de Jesus, né? Quando alguém aceita o que você fala, quando alguém crê no que você fala, na verdade está crendo em Jesus, né? Através de você. Que honra, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Você é o porta-voz, né, de Jesus aqui na terra. Ele diz, aquele que recebe a quem eu enviar, está me aceitando também, né? Somos representantes. Mas, mais uma vez, lembra, pessoal, né? Se eu sou representante de Jesus, né, nas palavras, eu tenho que ser representante nas ações também, tá, pessoal? Fazer, imitar o nosso mestre, né? Se ele que é o mestre fez, se humilhou, nos serviu, e eu, né? Eu tenho que me humilhar, tenho que servir também, tenho que dar esse exemplo para as outras pessoas também, né? Isso é importante também, tá, pessoal? Uma coisa que eu estava pensando aqui agora, Jesus deu exemplo, tá? Então nós também temos que ser exemplo, né? Temos que também dar exemplo para outras pessoas, tá? Ensinar outras pessoas também a ser como Cristo na prática, né? Mais importante é na prática, tá certo, pessoal? Vamos continuar então, versículo 21, né? Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Né? Todo mundo queria saber quem era, né? Esse traidor. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Olha aí, Jesus foi indicar, né, quem era o traidor, quem era que iria trair Jesus. Mais uma vez, não era fora do controle, tá, pessoal? Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele traiu Jesus, mas, né, foi ele mesmo que quis, tá certo, pessoal? Não foi nada por acaso, ele não estava enganando Jesus, né? Jesus dizendo sempre isso antes que acontecesse, né, para que todo mundo entendesse que, ele já sabia, ele não estava sendo enganado, né? Não foi por acaso, não foi acidente, não foi, né, um esquema que Judas montou que pegou Jesus de surpresa. Não, Jesus sabia de todas as coisas, ele ia indicar o traidor com um pedaço de pão molhado, né? Então Jesus pegou o pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, né, filho de Simão Iscariotes. Uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, pessoal, também, é que logo no início aqui, olha o que diz o versículo 21, né? Interessante que da outra vez que eu li, né, eu nem prestei atenção nisso e agora eu estou reparando nesse detalhe, né? Jesus se angustiou em espírito. Olha que interessante, Jesus se angustiou em espírito. Eu estou sempre dizendo aqui, pessoal, que tudo que aconteceu estava nos planos de Deus, né? Jesus sabia o seu plano, Jesus sabia o que ele tinha que fazer e Jesus sabia o que as outras pessoas iam fazer, né? Jesus sabia que Judas iria trair, Jesus sabia como ele iria ser traído, né? Jesus sabia como ele iria ser morto, mas mesmo assim, a Bíblia está sempre nos mostrando
a palavra está sempre nos mostrando o lado humano de Jesus. A gente está sempre vendo aí como Jesus era humano, mesmo ele sabendo, mesmo ele sendo o rei do universo, né? Mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo assim, veja, ele se angustiou. Né? Não é legal, pessoal, ser traído. Não é legal, né? Você ter uma pessoa que é seu amigo, que diz que é seu amigo, que está com você, que come com você e vai lhe trair, vai lhe apunhalar pelas costas. Né? É muito ruim, né, pessoal? É muito ruim. O ser humano não gosta de ser traído, a gente não gosta de ser traído, é horrível a gente perder a confiança de alguém, e Jesus sentiu também isso, né? Jesus também sentiu, né, o ser traído, também Jesus sentiu. Então eu fico maravilhado com isso, porque realmente Jesus, enquanto ser humano, ele experimentou todas as coisas, não só as coisas boas, como as coisas ruins também. Então tudo que a gente passa, interessante, né? Jesus chorou com Lázaro, né? A gente viu na última leitura, na segunda-feira, né? Jesus chorou com Lázaro, Jesus sentiu pena, Jesus se comoveu, e agora a gente vê Jesus se angustiando. Ou seja, Jesus pegando, Jesus sentindo na pele, pessoal, tudo, né? Ele quis passar por tudo, ele quis saber tudo que a gente sabe. Eu acho que todo ser humano passa por algumas coisas, né? Mas eu acho que um ser humano passa por uma coisa, outro ser humano passa por outras coisas, mas Jesus, eu acho que ele quis passar por todas, né? Para experimentar tudo, né? Para ver como ele pode nos ajudar, sabe, pessoal? Esse Jesus é maravilhoso, né? Ele quer sempre estar nos ajudando, e para nos ajudar ele quis passar por todas as coisas. Interessante. Então veja, até essa angústia, não sei se você já foi traído, né? Pode ser que você passe a vida todinha e nunca seja traído. Que bom, né? Se você nunca for traído, né? Você nunca vai sentir essa angústia, mas Jesus já sentiu, né? Se um dia você sentir essa angústia, Jesus já sentiu por você, e ele sabe como você se sente. Achei bem interessante aí essa passagem, e ele vai indicar aí, Simão, filho de Simão, né? O Judas Iscariotes, versículo 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Jesus já sabendo o que ele ia fazer, né? Faça logo que chegou a hora, né? Lembra que a gente leu lá em cima, né? Chegou a hora, né? Então, chegou a hora, agora Jesus vai fazer, né? Então ele disse, vá depressa que é para ser executado agora, né? Chegou o momento. Versículo 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu, né? Porque Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Então, todo mundo na sala, né, deve ter sido um pouco engraçado essa cena, né? Ninguém entendeu, né? Judas foi lá, né? Jesus foi lá, indicou que era Judas o traidor, né? Deu um pedaço de pão a Judas, disse, faça o que tem que fazer, e Judas saiu, e ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu o que Judas iria fazer. Normal, né, pessoal? Claro que ninguém, né? É óbvio que ninguém ia entender, né? Somente Jesus sabia o que estava para acontecer, mas ele tinha dito, eu vou indicar o traidor, e mesmo assim ninguém se tocou, né? Que Judas era o traidor, né? Satanás entrou em Judas, é importante a gente destacar isso, né, pessoal? Satanás entrou em Judas. E aí eu acho que fica mais um alerta pra gente, tá certo, pessoal? Fica mais um alerta. Cuidado. Eu acho que a gente já falou isso aqui em outras lives, né? Em outras leituras, no Leia a Bíblia Cast também, eu acho que a gente já falou. Não deixa Satanás entrar na sua vida, tá certo? Jesus, ele só entra na nossa vida quando a gente deixa. Satanás também. Satanás só entra na nossa vida quando a gente, abre as portas, né? Se a gente abrir as portas para Satanás, ele entra em nossa vida. Satanás só precisa de uma brechinha. Ele quer entrar, e ele entra para destruir. Ele entra para fazer o mal. Ele entra para te colocar, no caminho totalmente errado, tá certo, pessoal? Então Judas deixou, né? Judas deixou Satanás entrar, né? Jesus já sabia, né, que Judas ia deixar. Tá certo, pessoal? Mas ainda hoje Satanás quer entrar na gente, quer entrar em nossa casa, quer entrar em nosso lar, quer entrar em nossa família, e não podemos deixar. Precisamos, fechar as portas para Satanás. Como é que eu fecho as portas, Daniel? Do jeito que você está fazendo agora, lendo a palavra de Deus,
se envolvendo com as coisas de Deus, orando cada vez mais, se alimentando do Espírito, se alimentando das coisas do alto, lendo mais a palavra, meditando, se esforçando. Tudo isso você está fechando as portas para Satanás, né? Mas quando eu não leio a Bíblia, quando eu não vou para a igreja, quando eu não quero saber da igreja, quando eu não me edifico com nada, quando eu não falo com o irmão, quando eu não faço nada, quando eu só vivo no mundo, quando eu só ouço as coisas do mundo, quando eu só, toda a minha vida é com o mundo, tá aberta, as portas estão abertas para Satanás, tá certo, pessoal? Então, vai fechando os cadeados, vai fechando as portas para Satanás não entrar. E você faz isso, como você está fazendo agora, né? Essa leitura que você está fazendo agora é um cadeadinho que você está fechando para Satanás. Mas tem outros que você precisa fechar, tá certo? Então não faz feito Judas, não deixa Satanás entrar também na sua casa. Olha quanta coisa, né, pessoal? João 13 aí, maravilhoso como sempre, né? Como sempre, cada capítulo de João, cada capítulo da palavra é um mundo de coisa, né? É um mundo de bênção para a gente refletir e, mais importante, praticar, né, pessoal? Não adianta ler se não praticar, né? Não adianta meditar, refletir e não praticar. Precisamos praticar. Vamos continuar. Tem mais aqui, versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Olha que lindo, né, pessoal? Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Olha que legal, né, pessoal? Vamos voltar aqui rapidinho. Vamos só concluir aqui, Pedro é avisado, Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir. Não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor, né? Como sempre Pedro, né? Sempre Pedro querendo, né? Ficar na frente, falar, se antecipar, né? Pedro de novo: não, eu vou segui-lo agora, Senhor. Darei a minha vida pelo Senhor. Olha o que Pedro falou, né? Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhes digo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, né? Então, Pedro, né, pessoal? A gente já sabe dessa história, né? Pedro, né, sempre se antecipando, sempre querendo, né, tomar a frente, né, querendo ser o sabichão. E ele dizendo: não, Senhor, eu vou com você, eu vou lhe seguir, né? De novo, né, ele sem entender o que está falando, né? Primeiro ele queria atrapalhar lá o exemplo de Jesus, né, com os pés, lavando os pés, sem entender também. E agora, sem entender, ele diz: não, Senhor, eu vou para onde você vai. Ele não fazia ideia, né, para onde Jesus ia, né? Ele ia para a glória, né? Ele ia ser glorificado, né, pessoal? Jesus foi glorificado e só quem podia fazer isso é Jesus. Ninguém podia fazer isso por mim, ninguém podia fazer isso por você, nenhum ser humano na face da terra poderia fazer isso, né? Ser glorificado do jeito que ele foi. Como é que Jesus foi glorificado, pessoal? Jesus foi glorificado justamente na cruz, justamente no sofrimento, né? A cada chicotada que ele levou, a cada prego na mão que ele levou, ele estava ali sendo glorificado, né? A lógica humana é diferente da lógica de Deus, né? Na lógica humana, ele estava sendo humilhado. Na lógica humana, Jesus estava sendo um perdedor, né? Ele estava sofrendo. Mas na lógica de Deus, na lógica de Jesus, ali ele estava sendo glorificado. Deus estava ali demonstrando o seu amor. Deus estava ali demonstrando todo o seu amor pela humanidade, né? O que o ser humano não pode fazer, ele foi lá e fez. Ele estava sendo glorificado em tudo que ele passou, né? E eu acho que é por isso que ali ele fala justamente na leitura, quando ele diz aqui, depois que Judas, né, ele sai e vai fazer o que tem que ser feito, ele diz assim, agora foi glorificado o Filho do Homem, né? Porque estava entrando em ação, né, a parte final desse plano de Deus, né? Então é sempre bom também lembrar isso, né, pessoal? A lógica de Deus
é diferente da nossa lógica, né? A nossa ótica a gente vê de um jeito e Deus vê sempre de um outro, e ele foi exatamente glorificado ali na cruz, né? Fazendo esse sacrifício por cada um de nós. Que bênção, né, pessoal? Que capítulo maravilhoso. E para finalizar, só lembrar aqui, né, desse novo mandamento que Jesus ele fez questão de deixar, né? Quando ele foi ser traído por Judas, né? Quando o plano de Deus estava chegando nos finalmente, né? Ele lembrou de deixar este mandamento, né? Que vocês amem uns aos outros, né? A maior preocupação de Jesus, veja, ele estava indo para a cruz, ele estava indo sofrer, ele estava indo morrer, né? As últimas horas de Jesus na terra. E olha com que ele se preocupou, né? Ele se preocupou em deixar esse mandamento, que vocês amem uns aos outros, né? Que vocês se amem verdadeiramente, né? Assim como eu amei vocês, que vocês cuidem uns dos outros, que vocês apoiem uns aos outros, né? Que vocês sirvam uns aos outros, tá, pessoal? Jesus, veja, né? Foi a preocupação dele antes de morrer, né? Ele sempre se preocupou com a gente até o fim. E como é que a terra vai saber que eu sou discípulo de Jesus? Não é através da Bíblia, não é através de uma camisa, não é através de um texto, não é através de um boné, não é eu falando, né? Como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Qual é a marca do cristão? É justamente o amor. O amor que eu tenho por você, o amor que você tem por mim. É assim que as pessoas vão saber se eu sou cristão ou não, né? Não é eu falando, não é eu dizendo algo, não é eu vestindo algo. Ela vai saber se ela vê, né? Se as pessoas verem eu amando você e você nos amando, porque essa é a essência de Jesus, é o amor. Olha que maravilhoso, quanta coisa, né, pessoal? Um capítulo só, quanta coisa a gente pode meditar, refletir, né? Tentar mudar em nós, né? Fazer essa mudança, né? Colocar em prática aos poucos em nossa vida. Por isso que eu digo, né? Nunca leia com pressa, nunca leia, né, rapidamente a palavra, porque quanta coisa tem pra gente ir anotando, né? Pedaço por pedaço e, como eu falei, mais importante, colocar em prática. Beleza, pessoal? Então é isso. Leitura concluída. Você já pode marcar aí, coloca lá no grupo qual é o versículo que você gostou mais, qual é o versículo que mais te chamou a atenção, tá certo? Eu sei que tem muitos, né, pessoal? Mas escolhe um pra gente se edificar, pra você edificar lá o grupo, tá? Vou tentar mais uma vez fazer ao vivo na próxima sexta-feira, mas se eu não conseguir, né, eu deixo de novo a gravação aqui pra gente ler e meditar junto. Continua participando aqui no YouTube, deixa seu like também, tá? Não esquece de deixar seu like, não vai embora sem deixar o seu like, né? E a gente vai se falando lá pelo grupo. E se você não faz parte do grupo de leitura ainda, tem sempre aqui na descrição do vídeo o link para você entrar lá no grupo e continuar a leitura, continuar a se edificar junto com a gente. Beleza, pessoal? Valeu pela companhia. Um abraço a todos aí do Brasil. Em breve eu tô de volta. Fiquem firmes na leitura da palavra. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.